Fala galera, professor Rodrigo na área, isso aí, esse é o Resolvendo a Química para mais um vídeo da série Um experimento, uma explicação e um exercício. Nessa semana nós vamos falar sobre cromatografia em papel, uma técnica de separação de misturas que já apareceu na prova do Enem e é super legal para você ver como é que funciona aí no dia a dia, certo? Então enquanto tá rolando a vinheta, deixa o seu curtir e se inscreva aqui no canal. Bora! Muito bem, galera. Você pode fazer esse experimento em casa, vai se divertir, chama teu primo, chama teus colegas no WhatsApp, né? Porque se você chamar para dentro de casa, nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, temos uma pandemia, então mantenha-se isolado, certo? O que você vai precisar? Você vai precisar de um papel de filtro, aquele que faz café, canetinhas porosas, você vai precisar de um copo com um pouquinho de água ou álcool, certo? Muito bem. Como que funciona? Muito bem. Você vai pegar o seu papel de filtro, cortar mais ou menos numa tirinha como essa, e uns 2 dedos da base, vai com a canetinha da cor que você escolher, você vai colocar um ponto aqui com essa coloração, beleza? Feito isso, o prof recomenda você enrolar, né? Enrola bonitinho e coloca dentro do copo com a água ou álcool. Mas aviso, não deixa a pontinha da tinta encostar na água ou no álcool, deixa só o papel encostar na água e no álcool. O que vai acontecer? A água vai subir pelo papel ou o álcool e vai começar a interagir com esse pigmento, com os pigmentos que formam essa coloração. Nesse momento, galera, o que a gente vai ver? Nós vamos ver uma interação entre o líquido e os pigmentos da tinta, e os pigmentos da tinta e o papel. E aí você vai ver efeitos mais diversos possíveis. O Gabriel, que vai fazer a edição pra gente, vai colocar todos os resultados que eu tive das cores das canetinhas e as possibilidades para vocês. Aqui ficou preto, aqui ficou o verde, certo? O verde, se você fizer algumas canetinhas, é para ver amarelo, verde e um azul, super lindo. E aí, depois disso, você pode se divertir, pode fazer várias possibilidades, brincadeiras, para você ver as cores que formam as outras cores, ou os pigmentos usados para formar aquela cor que você acha super legal. Boa? Como é que funciona isso? Vamos lá para a nossa explicação. Então, olha só, galera, já está aparecendo aí para vocês como é que funcionou a nossa cromatografia em papel. Eu tenho o que eu chamo de fase fixa, que é o papel, e a fase móvel, que eu usei água, tá, nos experimentos, mas poderia ser álcool e ia dar o mesmo efeito. E aqui a nossa mistura, o nosso pigmento, certo? Legal. O que vai começar a acontecer? A nossa fase móvel, ela começa a subir pelo papel e vai interagir com os componentes dessa mistura. Conforme ele vai interagindo com os componentes da mistura, ele continua subindo pelo papel. E conforme ele vai subindo, ele vai arrastando esses componentes. Os componentes, com o passar do tempo, vão se separando da fase móvel e interagindo com a fase fixa. Então, qual que é a ideia? Quem vai arrastar por mais tempo? Vai arrastar por mais tempo aquele que tem uma maior interação com a fase móvel e menor interação com a fase fixa, certo? Então, como é que funciona a cromatografia? A cromatografia nada mais é que um jogo de interações entre os pigmentos, os componentes da mistura, a fase fixa e a fase móvel. Quanto mais interagir com a fase móvel, mais a fase móvel vai arrastar o pigmento. Então, aquele pigmento que por um acaso sair lá em cima, ele vai ter menor interação com a fase fixa e maior interação com a fase o quê? Móvel, certo? Esses aqui serão os componentes da nossa mistura. Componentes da mistura, os pigmentos. Tudo bem?
E aí o Enem trouxe uma questão para a gente resolver. Então vamos resolver juntinho essa questão. Ele fala assim, ó, a cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos compostos de uma mistura entre duas fases immiscíveis, que é a fase móvel e a fase fixa. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária, que é fixa, e a fase móvel em movimento no papel. A fase estacionária consiste em celulose, praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. É a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase móvel, também líquida, partição líquido-líquido. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Então, quem migra mais lentamente? Aquele que se move mais devagarinho. Quem fizer as interações mais fortes com a fase estacionária. Quem que o exercício falou que é a fase estacionária? A água. Então, a água, qual é a força intermolecular mais power que a água pode fazer? Ligação de hidrogênio. As ligações de hidrogênio. É a força intermolecular mais intensa que a gente tem. Uma mistura de hexano 5%, tá? Volume de acetona, foi utilizado como fase móvel na separação dos componentes de um extrato vegetal obtido a partir de pimentões. Considere que o extrato contém as substâncias representadas. Beleza. A substância que representa a mistura migra mais lentamente é. Qual que vai migrar mais lentamente? A que tiver a interação mais intensa com, mais lentamente, é a que tem maior interação com a fase estacionária. No caso aqui, a cetona, que é polar. Então, no caso, aquela mais polar vai interagir com a outra mais polar. Lembra, semelhante dissolve semelhante. As polaridades, a miscibilidade tem a ver com a polaridade. Então, quem vai ter maior polaridade? Lembra com o prof. Quem é mais polar? Mais polar é aquele que tem mais funções orgânicas e que tem menos número de carbono. Menor número de carbono. Então, se você analisar, quem tem mais funções aqui? Ó, tem a função cetona, tem a função álcool, tem a função álcool, tem a função cetona. Esse aqui só tem uma função álcool. E os outros são hidrocarbonetos. Então, a capsorubina é a que tem maior polaridade, é a que vai mais intensamente interagir com a fase estacionária. Então, resposta letra D de destruição. Certo? Espero que você tenha gostado. Faça os seus experimentos, faça a sua cromatografia em casa e marque o prof lá no Insta para a gente ver como é que ficou, que eu quero ver como é que ficou o seu experimento. Fechado? Até o próximo vídeo, galera. Valeu, tchau, tchau!